Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer um vídeo aqui agora com algumas respostas que eu preparei aqui acerca do jejum. Ultimamente algumas pessoas têm me feito perguntas acerca do jejum. Eu tenho um vídeo aí no passado, mas eu vou fazer isso aqui agora, como faz tempo que eu postei aqueles outros. Eu vou postar de volta aqui com mais alguns detalhes acerca de respostas sobre o jejum. O que é o jejum? O jejum na Bíblia não é nenhum mandamento ou ordenança, como sendo algo obrigatório ou algo que nos influencia quanto à salvação. Jesus deixou duas ordenanças à igreja, o batismo e a ceia do Senhor, mas nenhuma foram dadas como meio de salvação. São coisas que acompanham o salvo, mas não salva. E o jejum não está enquadrado nessas duas ordenanças. O jejum é se abster de alimentos, comida e bebida, e de qualquer coisa que satisfaça a carne, como o sexo, por exemplo. 1 Coríntios 7, verso 5. Lá diz para se abster da relação durante o período da consagração. Embora a relação sexual não seja pecado entre casados, mas é algo que satisfaz a carne. Da mesma forma que qualquer comida saborosa que a pessoa gosta, satisfaz a carne. Carne, na Bíblia, está relacionado com a natureza humana. Romanos 7, verso 18, Paulo disse: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne, na minha natureza, na nossa. É um período de sacrifício da carne. A pessoa vai sacrificar a sua carne por um período determinado. Não é algo para ser feito como forma de dieta para emagrecer. Não é algo para ser feito como forma de barganha com Deus em troca de algo, uma moeda de troca. O que alcançamos de Deus é pela graça, pela fé, e não como barganha. Agora, para que serve o jejum? Eu vou citar umas 2 ou 3 coisas aqui, que a Bíblia tem várias citações sobre jejum, mas eu não vou citar demais para não prolongar. 2 coisas principais: fortalecimento espiritual. Jesus disse que existem demônios que só saem com jejum e oração. Jesus, no período em que foi tentado pelo diabo no deserto, estava em jejum. Lucas 4, verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Cura, no caso aqui milagre. Davi jejuou quando seu filho estava doente, para que Deus o curasse. Então cura, milagre. A Bíblia cita alguns outros relatos acerca de jejum. Só pesquisar aí que vão achar. Agora os tipos de jejum. Tem o jejum normal, que é a abstinência de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água. O jejum absoluto, a abstinência de alimentos e de água. Esse jejum não pode ir além de 3 dias, pois a partir daí o organismo se desidrata. Moisés e Elias fizeram um jejum absoluto por 40 dias, mas foi sob condições sobrenaturais. Uma pessoa não pode fazer essas coisas, senão ele vai parar no hospital. O jejum parcial é uma restrição de alimentos e não uma abstinência total dos alimentos. Daniel 10, verso 3, como exemplo. É algo particular entre as pessoas e Deus. Tem um pastor que eu vi no YouTube, que ele jejuou não sei quantos dias, que ele emagreceu. Eu pensei que ele estava doente, que eu conheci esse pastor há muitos anos atrás, e eu vi ele aí no YouTube, pensei que ele estava doente. Ele estava jejuando, um jejum longo, não sei se é o de Daniel, sei lá que jejum que é esse. E ele estava bem abatido.
Só que ele conta, ele lá no rádio contando que está jejuando. Então, na verdade, é algo particular. Mas se não contar, vão pensar que ele estava morrendo, porque pelo aspecto físico dele, o jejum de Daniel. Eu tenho o vídeo aí, eu posso até deixar aí no final para você clicar no banner e assistir. Jejum de Daniel. O primeiro jejum que Daniel fez foi não comer a comida do rei da Babilônia. Só comia vegetais e água. Este jejum foi parcial. Daniel 1, verso 8, 1 verso 16. O outro jejum de Daniel durou 3 semanas, 21 dias. Neste jejum não comeu carne e nem comida saborosa. Daniel 10, verso 2 e 3. Muitos fazem o jejum de 21 dias, o chamado jejum de Daniel. Nesses dois casos houve propósito. A Bíblia não trata o jejum de Daniel como o mais poderoso. Não trata. Existem outros tipos de jejum citados na Bíblia. Moisés e Jesus jejuaram 40 dias. O jejum é algo agradável a Deus, mas em condições normal. Fora disso, a Bíblia diz que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Judiar do corpo a ponto de comprometer a saúde física não é algo que agrada a Deus, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não pode destruí-lo. Pessoas que têm certos tipos de problemas de saúde deverá falar com seu médico antes para ver se tem condições. Então, Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Se sacrificar a ponto de adoecer, não é correto. Dentro do seu limite. Se não tem condições de fazer por problema de saúde, então não faça. O jejum só pode ser feito por pessoas em boas condições de saúde. Pessoas que têm certos tipos de doenças ou faz uso de certos tipos de medicamentos, deverá consultar um médico para ver se tem condições. O jejum é agradável a Deus, mas em condições normais. Seja o jejum igual ao de Daniel ou qualquer outro, o que vai fazer valer é a fé e a obediência a Deus. Eu já vi pessoas fazerem o jejum de Daniel e saiu contando na mídia, como eu contei agora há pouco aí, para serem notadas. É semelhante à oração no monte. Pessoas que vão no monte, elas contam. Eu conheci um pastor aí de uma igreja aí, que ele gostava de contar. Essa noite nós fomos no monte, foi eu, foi o fulano, contando para obter glória humana. São coisas que a Bíblia não obriga. Jejum não é obrigado. Orar no monte não é obrigado. Mas é algo particular que às vezes a pessoa conta e acaba se vangloriando ou recebendo glória. Isso é algo particular entre a pessoa e Deus. E não fazer igual o fariseu que tocava a trombeta para todos saberem que ele jejuava. Está lá em Lucas 18, verso 12. Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. E tudo deve ser feito com sabedoria e propósito. O jejum tem que ter propósito, tem que ter sabedoria. E o mais importante de tudo, deve ter comunhão com Deus. Senão vai passar fome à toa. Uma pessoa jejuar e depois sair falando coisa que não deve, olhando coisa que não deve na internet ou por aí, vai perder tudo. Tem que ter comunhão com Deus primeiro, se consertar com Deus, se não tiver com a vida correta, e ter comunhão com Ele. Porque senão a pessoa correrá o risco de ter passado fome à toa. Então é isso aí. Obrigado a todos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. Tem pessoas que dizem que não recebem notificações, mas eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. Se você não receber as notificações aí do YouTube, entre no canal que você vai achar os últimos vídeos postados. Então obrigado a todos e até o próximo.